parceiro, o ano de 2025 acredito que esteja sendo um dos mais fodas pra quem curte ali um futebolzinho. É um ano onde a gente consegue presenciar o Medite da torcida do Botafogo zoando o torcedor campeão da Champions League. É isso mesmo que eu falei pra você. O Botafogo botando no bumbum dos franceses campeão. Ah, mas eu goleei o Atlético de Madrid. Ah, mas eu goleei a Inter de Milão. Irmão, é o glorioso Botafogo desde 1910. São porra nenhuma. São porra nenhuma. Sabe que é nós, cê tropa com nós, faz porra nenhuma. Que vocês são porra nenhuma. Que vocês fez porra nenhuma. Cara, que loucura isso daqui, rapaziada. E sabe o que é foda? É porque eu sou Palmeiras, né? E o Palmeiras, ele pega o segundo desse grupo do Botafogo. Essa porra desse Botafogo me passa em primeiro e o Atlético de Madrid fica em segundo e pega o Palmeiras, que vai ficar em primeiro do time do grupo dele, aí fudeu, tá? Os caras vão vir com ódio. Os caras vão vir com ódio, porque estão falando que os europeus não estão ligando muito pra essa competição. Rapaziada, quando entra em campo, quando vê que não tá conseguindo jogar e fica puto, os caras querem vencer. Teve momento do jogo ontem onde o Kvaratskhelia tava bravo, mano, porque não tava marcando falta, porque não tava tendo sequência da jogada. E aí a gente vê aqui também que o Donnarumma no final da partida quis pagar de brabão. Donnarumma, você tem Champions, você tem Euro. Mas calma, você tá falando com o Paredjon, quis tirar satisfação, porque, pô, o Botafogo, mais justo do que nunca, comemorou no final da partida, e ele achou que tá comemorando. Meu irmão, deixa os caras ser felizes. Foi lá tirar satisfação, o John foi na resenha, tudo mais, tirou ali o Donnarumma, o Botafogo fez uma festa do caralho, parecia que ontem tinha sido o título, e deveria. Eu acho, ó, se o meu Palmeiras, ele entra com recursos lá, pra querer justificar a Copa Rio lá de 1951, o Botafogo tem que falar que isso daqui tem que ser mundial. Irmão, é o campeão da Libertadores contra o campeão da Champions League. Já deixei minha dica aqui pro John Tex lá, o presidente camisinha. A loucura é a gente ver isso daqui, ó, porque no segundo tempo o Luiz Henrique, ele quis apelar, rapaziada. Ele tirou os leões da gaiola, colocou o Barcola, ó lá. João Neves, vem aí Nuno Mendes e Fabião Ruiz. Fala. Ele peidou. Mano, eu falei aqui o homem resolveu apelar. Não tá conseguindo jogar, tá começando a fazer os comandos lá do Street Fighter, que nem uma loucura, pra tentar soltar um especial. Tô a cavalaria. Luiz Henrique, tu é covarde. Não aguentou o Botafogo. Aguentou, fogudo. Todo mundo aqui pensou que o jogo ia virar, mas não, rapaziada. Em momento nenhum o Botafogo foi colocado nas cordas. Em momento nenhum a gente viu aquela típica vitória de um sul-americano contra um europeu, onde o goleiro é o melhor em campo, absurdamente salvando bolas em cima da linha. Cara, o John, ele trabalhou com duas defesas. Uma ali com menos de 5 minutos, um chute do Kvaratskhelia, e depois um cabeceio numa bola parada. Depois, nenhuma vez mais o PSG acertou o gol do Botafogo. Cara, isso daqui é uma atuação de almanaque, tá, rapaziada? Surreal o que o Botafogo conseguiu fazer ontem. O próprio Luiz Henrique fala que nenhuma equipe conseguiu parar o PSG desta mesma forma. O que o Botafogo fez ontem, eu vou ser bem sincero com vocês, eu achava que a Inter de Milão ia fazer na final da Champions, eu achava que o Atlético de Madrid conseguiria fazer na estreia do Mundial, mas principalmente eu achava que a Inter ia conseguir fazer na final. Mas não, na final, cara, a Inter com 20 minutos já tava perdendo de 2-0. Cara, absurdo. E ainda mais quando teve essas alterações, que ele me coloca Barcola, eu acho que ele ainda piora o time, porque o Kvaratskhelia lá na ponta esquerda era muito, você vê como é difícil marcar um cara que tem ali uma opção com as duas pernas. Você não sabia se o Kvaratskhelia trazia pra dentro ou se ele ia pro fundo. O marcador ali, não lembro ao certo quem era o Vitinho, lateral do Botafogo, que tava marcando o Kvara, não lembro ao certo quem era. Mas, mano, era muito difícil. E aí, quando entra o Barcola, muitas vezes o Kvaratskhelia tava por dentro. E o Barcola é o quê? Esticada pro fundo, facilitou pra caramba a marcação. Porque com o Kvara, você não sabia se ele vinha pra dentro pra chutar, se ele ia pro fundo, às vezes ele fingia que vinha pra dentro e ia pro fundo, era um terror. Era onde o PSG de fato tava se criando. Desirê Doué numa mala danada, querendo dar drible ali sem efetividade nenhuma, colocado no bolso. Se o Vitinho não conhecia lá o Magic Freitas, Marlon Freitas, que deu aquela piscadinha contra o Palmeirudo, né, Marlon Freitas? Mas jogou muito, cara. Barbosa e Jair, dupla de zaga do Botafogo,
Irmão, naturaliza o Gomes e convoca Carlo Ancelotti. Eu até separei pra gente poder ver aqui, rapaziada, um pouco do que a mídia falava antes do jogo e depois do jogo. É difícil a gente querer cornetar a mídia, porque esse daqui era o meu pensamento. Eu não achava que ia ser 8-0, que nem o craque Neto vai falar aqui, mas eu achava que ia ser um amasso, tá? Eu achava que o Botafogo não ia aguentar. Pensei que ia ser 5-1, 6-1, uma parada estrondosa, porque era o que o Botafogo não vinha fazendo. Pô, o Botafogo sofreu contra o Seattle Sounders, acho que é assim, o time da MLS. O Seattle Sounders conseguiu fazer mais contra o Botafogo do que o próprio PSG. Irmão, que loucura! Vamos ver aqui, ó, tem um recorte do Neto, dele se contradizendo, dele antes do jogo e dele depois do jogo. Vamos ver rapidinho isso daqui? Entrevista falando que não sabe quem é o Botafogo, mas falou legal, que a maioria dos clubes europeus contrata jogadores sul-americanos, mas não vai dar pro Botafogo. Assim, se o Botafogo achar que deu, já tá 6-0. Quando eles pensar que dá pra... vai dar pra gente chegar no segundo tempo, 8-1. Então, o Paris Saint-Germain hoje é um dos melhores times do mundo. Pô, eu até engasguei aqui. Depois do jogo, é isso daqui, rapaziada. É sério. Cara, o Botafogo que merece os aplausos. Ai, Craquito Neto, simplesmente Craquito Neto com a Kim Kardashian em sua camiseta, um terço aqui de... Como é? Santa Maria lá, né? Não sou muito da religião, me desculpa, rapaziada, mas... Meu Deus, né, mano? Como a pessoa muda de opinião. Eu também mudei. Eu achava que ia ser goleada, pô. O futebol brasileiro. Que futebol brasileiro que nem é convocado para a seleção brasileira? E o cara que fez o gol, o Igor Jesus, foi convocado de novo? Vocês da imprensa do Rio falam disso? Vocês que sempre desprezaram de uma maneira muito forte o Botafogo. A maioria de vocês. Cara, o que eu acho foda do Neto é que ele se tira totalmente da equação, né, Neto? Porra, antes do jogo, meu irmão, você falou que ia ser 95-2, velho. Agora você mete essa, paizão. Aí é foda, parça. O Fogo é vice-campeão brasileiro, campeão da Libertadores e conseguiu uma vitória importantíssima e está classificado para a próxima fase. E aí? Agora, nossa, o Botafogo. O Botafogo é o caralho, meu irmão. O Botafogo é o do Botafogo, não é do torcedor, meu irmão. O Botafogo representa o Brasil, não, o Botafogo representa o Botafogo. A torcida do Botafogo, os caras que sofreram, que foram maltratados nos últimos anos. Mas aqui eu discordo, tá? Eu não sou botafoguense e ontem o que eu torci pro Botafogo é surreal. Torci pra caramba Botafogo, torci pra caramba pro Flu contra o Borussia Dortmund. Não torci pro Flamengo porque, pô, o Flamengo era muito melhor que o Esperança. Mas hoje, Flamengo e Chelsea, vou torcer pro Flamengo ganhar do Chelsea. E foda-se, tá ligado? Palmeiras, que é meu time, torço também, mas é porque é meu time. Mas eu tô torcendo também pros outros brasileiros. Aí quando for enfrentar o meu, se enfrentar numa possível ocasião, aí eu vou torcer pro meu, lógico. Mas eu tô torcendo pro brasileiro. Mano, eu torci pra porra do Boca Juniors contra o Benfica. Isso daqui eu acho mentira, tá? Em verdades aqui o que ele tá falando. Torço pro Corinthians, quero que o resto se lasque. Eu também sou assim, mano, mas nessa competição em especial, eu tô me simpatizando com os times aqui sul-americanos. Teve um outro corte aqui, ó, pegaram até meu mano Josão. Meu mano Josão foi sacanagem, tá? E postou esse vídeo aqui logo no intervalo, do primeiro pro segundo tempo. Ele postou um vídeo lá, o Botafogo não tem a menor chance, que ele tinha gravado antes, acho que nas lives que ele faz. E aí, aqui eu acho que ele foi danado. Aqui ele quis engajamento. Ele já vou postar aqui, ó, porque tá ganhando. Só já vai provocar. Mas aí no final o PSG vira. Acabou que não virou. Mas também era a visão dele antes do jogo, rapaziada. Todo mundo tinha esse pensamento aqui, ó. E o Botafogo não tem chance contra o PSG. Piada, não vai ter jogo, gente. O Botafogo vai ser amassado e humilhado pelo PSG. Caralho, mano. Cara, foi muito histórico isso, né, mano? Loucura demais, irmão. Igor Jesus fez a partida da vida. E que mais teve aqui, ó? Mais mídia falando antes do jogo e se comprovando o contrário. Venceram o PSG e empataram, eu não acredito. Eu só não vou te garantir aqui o tamanho da derrota. Toma 8. Tá de brincadeira, velho. Cara, o futebol é muito absurdo, velho. 5 na Inter, velho. Se os caras apertar mesmo, se os caras engatar a quarta marcha, não precisa nem colocar a quinta. Se os caras engatar a quarta marcha em cima do Botafogo, não volta nem o corpo pro Brasil. Tá louco. Qual for o adversário, Atlético de Madrid ou o PSG, o Palmeiras é eliminado no primeiro mata-mata. Dá medo. Cicinho, deixa eu falar com você, Cicinho.
É o bicho papão. Você falou que não é o bicho papão. É o bicho papão. Cara, que loucura, rapaziada. Que o Botafogo fez. Mano, o futebol é isso, rapaziada. É isso que eu acho que deixa o futebol tão diferente de qualquer outro esporte, mano. Se você pega o favorito no tênis, o favorito no vôlei, muitas vezes, basquete, é amasso, tá ligado? Mas, mano, no futebol proporciona uma parada dessa. Luiz Henrique, considerado um dos maiores aí, mamando pro Renato Paiva. Vamos ver aqui, ó, o que o Thiago Leifert falou. 75% do tempo. Então, de cada 4 minutos de jogo, 3 a gente via o PSG jogando e só 1. Com menos de 1 de expected goals, 0.8. Com praticamente uma chance que estourou lá no peito do John e mais absolutamente nada. O Botafogo fez uma partida defensivamente perfeita. O Botafogo fez o que talvez a Inter de Milão quisesse ter feito na final. Jogar desse jeito contra o Paris Saint-Germain, se defender desse jeito e não conseguiu. Os volantes jogaram muito, de novo. O Igor Jesus ganhou a Superior Player of the Match pela luta lá na frente, pelo gol que ele fez. Mas é tão injusto, deveria ser um por posição, deveria ser um por setor do campo, porque assim, os volantes jogaram muito, o Alan jogou demais. E a dupla de zaga, o Barbosa, eu não sei se vocês repararam, o Alan foi bizarro, mas o Barbosa, ele quase acertou uma caneta no Doué. No final do jogo, na esquerda aqui assim, ele vem trazendo a bola e ele tenta dar uma caneta no Désiré Doué. Vocês repararam esse lance ou não? Sim, ele quase perde a bola, inclusive. Vocês viram, chat? Foi uma loucura, ele quase acertou a caneta, ele jogou demais. E teve uma hora que ele bloqueia um chute de frente. Esse Barbosa, ele é o quê? Ele é argentino, né, rapaziada? Cara, muito bom jogador. Aqui, ó, o pessoal lá do Flow Sport Clube, a cara do mago David Jones. Ficou maluco! Brasil! A reação de todo mundo foi essa. Bom, mano! Eu fiquei assim também. Aqui, tá? Vai tomar no cu, EFA! Vai se fuder! Fogo de Renato Paiva ganhando da máquina que é o PSG. Caralho, que loucura, mané. Mano, e pior que quando fez, caramba, que isso, hein? Olha o meu recomendado do TikTok, como é que tá, que loucura. Quando o Botafogo fez 1-0, pô, na minha cabeça eu falei, caralho, mano, o Botafogo vai ganhar essa porra, mano. Botafogo vai fazer história e fez até o sociólogo Ryan Santos chorar de emoção. Botafoguense raiz, que quando o Flamengo tá no hype, ele é flamenguista, quando o Flu tava no hype, ele era Flu, agora ele é Botafogo também. O Botafogo ganhou do PSG, eu não acredito! Eu não acredito! Caralho! Eu não acredito, mano! Rapaziada, isso aqui é como se fosse um título mundial. Se o Botafogo for eliminado pelo Atlético de Madrid, é como se fosse um título mundial, cara. Esse jogo, tipo, não... E eu não fui pra Los Angeles, por quê? Porque o Botafogo tava no grupo da morte. Vai perder todos os jogos. Vou ver de casa. E olha que eu tenho casa em Los Angeles. Eu realmente não acreditei. Sem Almada, sem Luiz Henrique, sem o técnico Arthur Jorge. Eu realmente não acreditei. Era difícil, porque o Botafogo não se apresentava nesse nível assim, rapaziada. Tipo um Flamengo de 2019 que a gente achava, pô, acho que dá jogo ali, se jogar direitinho. Não, mano, foi, mano, pelo menos pra mim, extremamente surpreendente. E ainda mais, eu falo pra vocês que se o Botafogo ainda tivesse essas duas peças que ele falou, Thiago Almada e Luiz Henrique, cara, ia conseguir agredir o PSG muito mais. Porque o Arthur, que era o ponto ali direita do Botafogo, mano, deu sangue, correu, disputou. Na jogada do gol, é uma roubada de bola dele lá no comecinho.
Mas, cara, com a bola no pé, ele tava pecando demais, mano. Ele matou vários e vários contra-ataques do Botafogo. Eu ficava pensando, mano, se é um Almada, se é um Luiz Henrique aí nessa ponta do Botafogo, cara, era uma outra dinâmica de contra-ataque. Com ou sem Luiz Henrique, com ou sem Thiago Almada, o Fogudo passou o pinguelo, rapaziada. No campeão da Champions, eu acho que agora existe um mundo deles se classificarem, existe um mundo deles conseguirem segurar ou ganhar também do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, pô, ontem também não jogou nada disso, tá? Venceu o Seattle Sounders, que pra muita gente ali seria o patinho feio desse grupo. É um time da MLS que tá jogando bola, fez frente pro Botafogo, jogou muito contra o Botafogo, mas perdeu. Jogou bem também contra o Atlético de Madrid, mas perdeu. Vamos ver aí como é que vai ser depois esse confronto Botafogo contra o Atlético de Madrid. Dá jogo, agora dá jogo. Quem vai falar que não dá? Não dava contra o Botafogo, os caras ganharam. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, o que vocês acharam aí da avaliação da mídia antes e pós-jogo. E também sobre essa história que o Botafogo conseguiu fazer, hein, cara? Venceu o campeão da Champions sem sofrer. Mano, foi ali, jogo jogado. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Se quiser, eu vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que vai me ajudar demais. Valeu, e até o próximo vídeo.